Olá, pessoal, que bom! Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre fé, usando a vida de Abraão, os acontecimentos da vida de Abraão ali no livro de Gênesis, e extraindo lições para nós, na nossa época, a época da igreja. Ok? Agradeço a Deus pela tua vida e pelo teu interesse, eu agradeço nos acompanhando nesta série sobre fé, ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 18. Você nunca está sozinho. Às vezes a gente tem dificuldade em ter essa percepção da presença constante de Deus na nossa vida. Mas é uma realidade, a gente nunca está sozinho. Mas aí nós vamos ver as implicações em cima disso, ok? E eu cito aqui um texto do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, que diz: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta? É uma pergunta. A ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas, aí o profeta responde, mas ainda que ela se esquecesse do próprio filho, eu não me esquecerei de ti. É como Deus falando conosco. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Muros aqui, o profeta está falando da Sião, né? Da Jerusalém, que o nosso Deus não se esquece de Jerusalém. E Ele não se esquece de nós, porque Ele diz que gravei na palma das minhas mãos. Se a Bíblia diz isso, é a verdade. Não interessa os meus sentimentos, não me interessa as circunstâncias, não é? Tudo aquilo que está à minha volta ou até dentro de mim, emoções, sentimentos, ideias, nada disso suplanta a realidade da palavra que nos foi dada. Você tem que ter convicção disso, porque senão você, dependendo do momento, você pode entrar em crise. Mas eu quero analisar essa situação da crise, né? Para a gente entender como reagir nesses momentos. Lá em Gênesis 21, 16, 17, nós vamos ver a situação de Agar com o seu filho Ismael. Sara disse que ele não herdaria juntamente com o seu filho Isaque e colocou Abraão numa situação constrangedora de colocar Agar e o filho para fora da sua propriedade, da sua herança. E ela estava sozinha lá no deserto, e o filho com sede, e ela se retirou um pouco da onde o filho estava e chorava de ver aquela situação que era uma situação de desespero, não é? E aí acontece algo interessante. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. O que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Aí você pergunta, mas Deus interessado na vida de Agar, na vida de Ismael, naquele contexto ali no deserto, abandonados? Quer dizer, mesmo que você tenha saído com alguns bens ou com algum material, aquilo acaba se tornando perecível, né? Pode acabar. Quer dizer,
Imagina a cabeça de Agar diante dessa circunstância, para onde ir, o que fazer, e quando acabar a provisão que eu trouxe. Enfim, são muitas perguntas e muitas questões. E aí vem o desespero, a tristeza, ou até mesmo a murmuração, ou seja, várias coisas que podem acontecer a partir de uma circunstância desfavorável, não é? Mas Deus interviu. Deus interviu. E, por incrível que pareça, Ismael teve uma grande descendência que permanece até hoje. Ok? Agora, eu quero analisar aqui uma outra coisa que eu acho muito mais importante. Eu vou falar de duas coisas. Uma questão do testemunho e uma questão da nossa postura, de como nós reagimos. Eu vou começar pela primeira questão, não é? Agar saiu da onde? Ela saiu da tenda de Sara, ela saiu da casa, vamos dizer assim, de Abraão. E o testemunho deles? E o interesse deles pela vida dela? Essa é uma pergunta constrangedora, não é? E aí eu trago para a nossa realidade, e o nosso testemunho? Será que nós estamos tendo um comportamento inadequado, tendo em vista o interesse que Deus tem pela vida do outro? Às vezes a gente não para pensar nisso, e a gente vê a vida só da nossa perspectiva e dos nossos interesses, mas a gente não enxerga a compaixão de Deus pela vida do outro. Isso é um problema sério, porque viver uma vida egocêntrica não é difícil, isso é normal para nós, homens naturais vivem assim, mas nós somos homens espirituais. Aqui não estou falando homem não no sentido de masculino, mas da raça humana, pessoas. Mas nós somos diferentes, nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo, nós temos agora o amor de Deus, o amor ágape, derramado no nosso espírito, pela habitação do Espírito do amor, que é o Espírito da nova aliança. Então a minha visão agora ela foi ampliada, saiu daquilo que imediatamente diz respeito à minha vida, à minha família, aos meus interesses, e agora eu começo a enxergar o que Deus enxerga. Ele enxerga o mundo perecendo nas mãos do diabo, e ele está interessado em intervir na vida das pessoas, e nós somos os canais. Esse é o espírito da grande comissão, o interesse pelo outro, mas não o interesse apenas terreno, de uma caridade terrena, de um socorro terreno. Não, nós estamos interessados na salvação deles terem a oportunidade de conhecer o Deus da bênção, da paz, da esperança, da mudança. Ou seja, a nossa visão, ela se alinha com a visão de Deus, que é uma visão de eternidade. Isso é espiritual. Então essa é a primeira coisa que nós devemos pesar nessas questões. Eu não posso prejudicar pessoas, eu não posso dar um mau testemunho, eu não posso simplesmente fechar portas na minha vida, porque eu não sei qual delas eu vou precisar voltar para entrar. Eu estou falando de quebra de relacionamentos e depois você não sabe como resolver. E isso exige da nossa parte sabedoria, prudência,
Porque é uma questão de semeadura e eu tenho que pensar no amanhã. O dia de hoje é muito rápido, e o amanhã? E o que vem depois? Como é que fica? Então aí a importância da gente dar um bom testemunho, ok? Para que o outro não seja influenciado de forma negativa. Porque Deus vai cobrar a fatura depois, não vai? Você podia ter dado um bom testemunho e você, por um comportamento inadequado, você deu um mau testemunho. E aí, como é que a gente resolve isso depois? Porque essas lembranças, elas permanecem lá no coração do outro. Você pode até se esquecer, porque não foi você que foi prejudicado, foi o outro, né? Vamos analisar nesse contexto. Mas o outro sempre vai se lembrar. E aquilo, o diabo vai usar aquilo para desenvolver uma resistência ao Evangelho, por causa do mau testemunho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é importante, ele já não tem tanto o foco do outro, mas é o foco de mim mesmo. Numa situação de dificuldade, o que deve dominar o meu coração? É uma pergunta importante. Ou seja, como eu vou reagir? Porque agora eu estou falando de mim, não estou falando do outro. É aqui dentro agora que eu estou analisando. Num momento de dificuldade, de pressão, de injustiça e tudo mais, e essa pressão altera as emoções, a minha mente começa a imaginar coisas, e quais sentimentos vão aflorar no meu coração? Amargura, ressentimento, tristeza, desânimo, depressão, desespero, enfim, o que vai aflorar dentro de mim? Porque dependendo disso, as minhas decisões e as minhas escolhas ficam embaralhadas e eu não consigo discernir a direção correta. E aí você pode fazer uma besteira maior ainda. Porque tudo é uma questão de, essa coisa agitada e o diabo ali trabalhando o tempo todo. Então eu tenho que entender que a minha vontade, ela tem que ser soberana sobre as minhas emoções. Eu não posso dar vazão às minhas emoções, aos meus pensamentos estranhos, porque isso vai me afetar, vai afetar as minhas decisões, as minhas escolhas, e as minhas atitudes inadequadas. E tudo isso é semeadura, e o diabo se aproveita. E eu tenho que estabelecer controle, administração, eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que me fortalecer na sua graça, no poder, na unção do Espírito Santo, para que aquela situação não domine o meu coração e eu não perca as estribeiras. O homem espiritual, ele tem essa firmeza, essa consistência para reagir com maturidade e não deixar a coisa descambar, porque vai afetar não só a mim, como vai afetar outras pessoas que estão à minha volta. E tudo isso tem consequência. Então eu tenho que estabelecer esse controle, e isso é uma decisão, viu? Não é uma emoção querendo dominar outra emoção, não é nada disso. É uma vontade que se alinha com Deus para estabelecer governo sobre as minhas emoções. Esse é o homem espiritual.
que se firma na palavra de Deus, que se firma em Deus, e reage contra si mesmo, contra as suas emoções, porque as emoções elas vêm. Mas aí você tem que estabelecer controle. Não. Aprender a falar não, né? E a Bíblia diz que seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso já tem a mão do diabo. Porque vira confusão. Se aquilo não agrada a Deus, se aquilo não está alinhado com a visão de Deus, com aquilo que emana da palavra, eu tenho que rejeitar imediatamente. É simples assim. Rejeita e pronto. Ergue a cabeça e segue em frente. E não faça nenhuma besteira. É só isso. Ok? E aqui em Filipenses, nós temos uma passagem muito conhecida que fala exatamente desse assunto. Começando aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, qualquer situação, mesmo essa que nós estamos comentando, uma situação de pressão, de dificuldade. Não fique inquieto, não fique agitado, não fique nervoso, porque isso daí é emoção alterada. Antes, as vossas petições, ou seja, aquilo que você vai trazer diante de Deus, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil. Traga diante de Deus a tua dificuldade, aquela situação. Aprenda a depender, a descansar em Deus, porque Ele se interessa por você. Mas sem a atitude de fé adequada, alinhada, Deus não pode intervir na tua vida. Ele te deu livre-arbítrio, então agora você tem que usar esse livre-arbítrio com sabedoria e se voltar para Ele, numa dependência dEle. Porque quando você está inquieto, normalmente o que vem é rebeldia, é murmuração, é falar o que não deve, é fazer o que não presta. E como é que Deus pode entrar nisso? Isso é confusão, aí tem a mão do diabo, tem a carne que está toda inflamada, agitada, incendiada pelo inferno. Então a gente tem que saber controlar isso, para a gente não perder a direção. E a paz de Deus, aqui no versículo 7, que excede todo conhecimento, qualquer tipo de informação, qualquer metodologia, enfim, a paz de Deus é algo espiritual que é operado pelo Espírito Santo. Guardará os vossos corações, para você não tomar uma decisão errada, uma atitude errada, uma reação inadequada, e vai guardar a tua mente na mente de Cristo, ou seja, você vai pensar como Cristo pensa e não vai deixar as emoções levar a tua mente embora. Quanto ao mais, no versículo 8, que é o mais conhecido, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude que glorifique a Deus, nisso pensai. Nós agora vivemos para o louvor da glória de Deus. Nós não vivemos por causa da nossa justiça própria. Ela é inadequada, ela é terrena, ela é mundana, ela está inflamada pelo inferno. Agora a justiça que me interessa é a justiça imputada de Cristo na minha vida, que vem pela fé, quando eu descanso em Deus e na sua palavra. Aí Deus tem espaço para agir, porque você deu espaço para Ele agir. Quando você não dá, Ele fica de fora. Aí a guerra, a briga é sua, e não é dele.
Mas mesmo assim ele está ali do lado, porque a coisa pode piorar ainda mais. Então veja como Deus é o maior interessado na nossa própria vida. E nós não devemos deixar que o ressentimento, a amargura, tome conta do nosso coração. Foi uma experiência negativa? Aquilo te prejudicou, aquilo feriu a tua alma, mas aquilo não pode dominar a tua vida, porque senão você vai andar castrado pela vida, por causa de uma lembrança negativa. Uma lembrança killer, né? Que aquilo vem e te incendeia. Não, eu não tenho que andar por nada, eu ando pela fé em Deus, pelas promessas de Deus, pela direção, pela capacitação que o Espírito Santo me dá. Não gasto meu tempo com lembranças. Quando eu tenho, eu uso essas lembranças para enxergar a graça, a misericórdia de Deus que não permitiu, a bondade de Deus que não permitiu que a minha vida fosse destruída. Aí sim, mas para enxergar isso, não para ficar alimentando coisas ruins, coisas negativas, porque isso não vai me ajudar em nada. Então eu tenho que aprender a andar com Deus, ok? E ressentimento a gente resolve com perdão, não tem outra solução. Não adianta ficar achando uma alternativa para esquecer coisas ruins. Você libera perdão, abraça a paz que o Senhor te dá, que supera todo conhecimento, né? Essa paz que traz descanso ao meu coração, e eu sigo com a minha vida, livre e solto, para ser usado pelo Espírito Santo. Esse negócio de andar olhando no retrovisor é só para motorista quando você está no trânsito. A nossa vida não pode ser assim, eu olho para frente, eu olho para o que eu estou semeando para ver o que eu vou colher amanhã. Vou ficar olhando no espelho para ficar alimentando essas lembranças negativas e aquilo fermentando o meu coração? Não, de jeito nenhum. Não vou perder tempo com isso, não. Deus nos chamou para coisa melhor, coisas maiores, ok? E aqui na apostila nós colocamos uma imagem de uma criança sentada num banco, toda introvertida, voltada para dentro de si mesma. Isso é amargura, isso é ressentimento, é tristeza, é desânimo. Aquilo parece que te consome por dentro e tira a expressão da alegria de Deus na nossa vida. Aí você se torna um deserto estéril. Não tem vida. Nada floresce ali, porque há um sentimento estranho lá dentro. E esse sentimento estranho é como um lixo que você tem que colocar para fora. É você que coloca para fora. Não adianta procurar um pastor, pedir oração para ver se a oração ungida do pastor elimina aquele problema que está lá dentro de você. Não, você mesmo coloca para fora. O pastor apenas vai te ajudar nisso. Mas a iniciativa é tua. A gente precisa aprender a andar com as próprias pernas para adquirir maturidade na vida. Deus te chamou para ser livre, livre. E conhecereis a verdade e sereis livres. E Cristo promove liberdade na vida do seu povo. Para andar solto, leve, livre, alegre na vida, para que o Espírito Santo possa nos usar. É assim que funciona. De outro jeito não vai funcionar e vai ser só religiosidade. Nós temos que superar essa página. E eu estou livre, leve, desenvolvendo uma comunhão maravilhosa com o Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo. Oh, glória a Deus! E aí a minha vida se transforma num jardim florido. Por quê? Eu estou alinhado. Eu não estou
perdido, eu estou alinhado com o céu. Do céu só vem bênção, só boa dádiva, só coisa que frutifica, só coisa que multiplica, só coisa que promove bênçãos. É assim a minha vida. Ok? Bom, chegamos ao fim aqui desta lição. Eu peço a você que medite nessas coisas. Não adianta só ouvir e depois esquecer. Não, gaste tempo meditando nisso na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que traga um entendimento muito mais amplo, muito mais pessoal na tua vida, para que você seja livre, feliz e você seja uma bênção maravilhosa na terra e todos nós vamos ficar alegres e felizes com isso, ok? Deus te abençoe, tenha uma boa semana e eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço.